Olá, vamos esmiuçar mais um pouco a instalação de uma lâmpada incandescente com interruptor simples e tomada. Primeiro vamos fazer o desenho. Sabemos que pela norma NBR existe a norma 5410 e a norma 5444 que estabelece os símbolos gráficos para instalações elétricas em baixa tensão. Então primeiro vamos marcar aonde vai ficar o nosso ponto de luz, que é o ponto onde vai ser instalado o plafonier e a lâmpada. E o ponto de comando, onde vai ser instalado o interruptor. Vamos estabelecer esse ponto como ponto de luz. Esse ponto como ponto de comando. Ligá-los com eletrodutos. Essa é a representação do eletroduto pela NBR 5444. Fazer a alimentação do quadro de distribuição. Ele vai receber fase, neutro e terra. Levar essa fase, esse neutro e esse terra até o ponto de luz. O ponto de luz recebe o neutro, ele fica com o neutro. A fase passa direto até um interruptor. O interruptor devolve um retorno até a lâmpada. Comando A e comando A. Isso quer dizer que esse comando A manda esse retorno A até a lâmpada que vai ser comandada por esse retorno A. Um disjuntor vai desligar essa fase, vai ser o disjuntor do circuito 1. Então essa lâmpada, ela pertence ao circuito 1. Ok? Então o que temos? O fio fase, ele tem que chegar até o interruptor. Sai do interruptor um fio retorno, que chega até o receptáculo da lâmpada, e do outro lado do receptáculo vai chegar o fio neutro, ok? Antes de começar a fazer a instalação, temos que configurar o quadro de distribuição. O nosso quadro de distribuição vão ter 3 disjuntores. Um disjuntor para o circuito de iluminação, para o circuito de tomada e um disjuntor geral. O disjuntor geral que vai receber a fase que vem da rede e vai mandar essa fase para os demais disjuntores. Ele é o geral, quer dizer que ele desliga os outros disjuntores do quadro de distribuição. Então vou prendê-lo aqui. E vou passar o fio por trás para que ele possa entrar no primeiro disjuntor. Entrando no primeiro disjuntor, através dessa ponte, eu vou levar a fase para o segundo disjuntor. Então, sai do disjuntor geral, entra no primeiro disjuntor e com a ponte vai para o segundo disjuntor. Isso quer dizer que, quando eu desligar o disjuntor geral, essa fase aqui vai estar desligada. Desligando o geral, essa fase vai estar desligada. E eu vou alimentar o meu disjuntor geral com a fase que vem do meu quadro de distribuição. Então a fase entra aqui, eu ligo, a fase alimenta os outros 2 disjuntores, da saída desse disjuntor para o circuito de iluminação, da saída desse disjuntor para o circuito de tomada. Mas antes nós temos que testar para ver se há alimentação no circuito. Com o voltímetro, eu vou fazer a medição de tensão. Tensão, lembram que é volts, então eu coloco o cursor na maior escala, que nesse instrumento é 750 volts, ponta vermelha onde tem o V marcado, ponta preta no comum.
Observem a leitura do instrumento. O instrumento marca 124 volts. Para o Rio de Janeiro, essa leitura está ok, porque a Light ela estabelece uma tensão de 116 a 130 volts como uma tensão de serviço. Então, qualquer valor que dê entre 116 e 130 está ok para a nossa instalação. O fio fase, então, vai entrar aqui no disjuntor geral, na entrada dele, na parte superior, sempre. A saída dele alimenta os outros dois disjuntores. E aqui na saída desse disjuntor, que é o de iluminação, eu vou colocar o fio fase do meu circuito. O neutro e o terra eu emendo diretamente, correto? Porque ele não, como não são condutores carregados, eles não precisam passar por disjuntor, eles não dão choque. Lembrem-se que o neutro é aterrado. Vamos escolher os fios. A NBR 5410 estabelece que o fio mínimo para iluminação tem que ser de 1,5 e para tomada de 2,5. Então a gente tem aqui, ó, um fio azul de 2,5, não serve para gente porque a gente quer usar o mais fino, mais barato. Poderia usar de 2,5? Poderia, mas é mais caro. Tem aqui um de 1,5, mais fino, e um de 2,5, um pouquinho mais grosso. No vídeo é um pouco difícil de perceber, mas vamos ficar com a fase preta, pode ser preta, vermelha ou branca, e o neutro de 1,5, ó, percebam aqui, ó, mais fino, de 1,5, e o fio terra. O neutro só pode ser azul claro, o terra só pode ser verde, e a fase pode ser preta, branca ou vermelha. Vamos passar aqui e fazer as conexões. O fio fase vai entrar no nosso disjuntor de iluminação. Vamos colocar ele lá. Sempre tomando cuidado para não prender no disjuntor a parte isolada do fio, né? Só a parte metálica, isso gera defeito. As pessoas às vezes fazem isso e não sabem por que a instalação não está dando certo. Vamos prender o disjuntor no quadro. Pronto, está fixo no quadro. Vamos ligar agora o fio terra, que vem da rede do meu relógio, do meu medidor, para o meu quadro de distribuição, para poder mandar ele para o ponto onde vai ficar o interruptor. Ah, mas o interruptor ele é todo de plástico, ele não precisa de terra, não estou gastando dinheiro à toa? Sim, mas a norma ela estabelece que você tem que ter ponto de terra em todas as caixas de passagem. Você pode economizar dinheiro com o fio e depois ter sua obra embargada porque você não colocou o fio terra na caixa de passagem. Agora o fio neutro, fiz a emenda, usei emenda de torção, fica um acabamento bem melhor do que usar fita isolante, é bem mais rápido. Tá? Então agora eu tenho o meu fio fase alimentado, o meu fio neutro conectado e o meu fio terra conectado. O que eu vou fazer com o fio terra? Já que eu não vou ligar ele em lugar nenhum, eu vou deixar ele lá, enrolado, esperando alguma vez alguma coisa que possa ligar alguma carcaça metálica em um outro momento. Tá? Conforme o nosso desenho, o fio fase passa direto até o interruptor e o interruptor manda um retorno de volta até a lâmpada. Então vamos colocar aqui o fio fase direto no interruptor. E o interruptor manda esse fio amarelo
do interruptor até o receptáculo da lâmpada, correto? Do outro lado do receptáculo da lâmpada, o fio neutro encaixa do outro lado do receptáculo da lâmpada. Então, o fio neutro vai encaixar do outro lado do receptáculo da lâmpada. Um buraquinho. Problemas técnicos. Às vezes me perguntam, professor, usar um receptáculo de porcelana é mais seguro? Bom, o Inmetro testou todos os receptáculos de porcelana de todas as empresas fabricantes no Brasil e todos eles foram reprovados, então nenhum deles é seguro. Nem de porcelana, nem de plástico, nem de outro material qualquer. Temos então aqui o fio neutro chegando no plafonier, onde está o receptáculo que vai receber a lâmpada. O fio retorno, que é esse amarelo, tem que ser um fio de qualquer cor que não seja preto, azul, vermelho ou verde. No caso dessa instalação, poderia ser amarelo, poderia ser vermelho, que é outra cor de fase, poderia ser branco, nesse caso aqui é amarelo. Então o azul vem até a lâmpada, que é o neutro. O preto, que é o nosso fase, vem até o interruptor. E entre o interruptor e a lâmpada eu tenho o amarelo, tá? O disjuntor da iluminação é esse. Vou ligar. Não pode funcionar. Por que não pode funcionar? Apesar dele estar ligado, o disjuntor geral do quadro está desligado. Então vou desligá-lo novamente. Vou ligar o disjuntor geral do quadro. Vou ligá-lo novamente e voilá. Meu circuito de iluminação está energizado. Espero que tenha esclarecido um pouco mais aquele vídeo anterior que nós fizemos a respeito de instalação de lâmpada incandescente. No próximo a gente vai fazer o circuito de tomada.